Se você, como eu, também gosta de ler, talvez já tenha se perguntado historicamente de onde surgiram os livros. Pensando assim no formato moderninho, de páginas viradas, com letras impressas e assim por diante, quando surgiram as primeiras impressoras de livro? Provavelmente, se você já pensou isso, você já deve ter pesquisado, né? Quem gosta de ler normalmente vai atrás, e já ouviu falar na imprensa de tipos móveis do Gutenberg. Ele inventou uma máquina que fazia com que tivessem várias letrinhas feitas de uma liga metálica à base de chumbo, e essas letrinhas elas eram montadas no formato da folha. Você encostava elas na tinta, encostava no papel, carimbava as letras. Depois que você terminava de imprimir, muitas vezes a mesma página, né, porque demorava até você montar uma página, não fazia sentido fazer isso por página. A vantagem da impressão dele não era escrever mais rápido. Escrever mais rápido você escrevia com a mão mesmo. Mas era escrever várias vezes, copiar 1.000, 2.000, 5.000 vezes a mesma coisa. E aí você teria várias cópias, ou de um panfleto, ou de um livro, da Bíblia, né, que foi o primeiro livro em que eles quiseram produzir em grande quantidade, e assim por diante. Então, permitia que você produzisse muitas e muitas vezes um mesmo livro. Era revolucionário, mas não é ele que inventa a ideia de você imprimir muitas vezes a mesma coisa dessa forma. Antes dele, muito tempo já, durante a Idade Média, existia prensa, mas não com os tipos móveis. Como assim? Você esculpia na madeira ou em outros materiais a página que você queria e aí depois você ia carimbando. A grande sacada, a grande diferença do Gutenberg é que ao invés de fazer cada folha, aquela folha servia para imprimir só um tipo de coisa, ele imprimiu as letras separadamente uma da outra. E aí você poderia remodelar aquilo para formar páginas diferentes, o que tornava muito mais barato o processo. Mas o que provavelmente você não sabe, porque se fosse uma curiosidade básica e já meio conhecida não seria o meu canal, né? O que você provavelmente não sabe é que antes do Gutenberg, várias décadas antes, na Coreia, sem ter contato nenhum com ele, também os coreanos inventaram o Jintin, que era uma imprensa de tipos móveis, lá na Coreia. E também era feito à base metálica e era muito parecida com o de Gutenberg, com os ideogramas montados lá. A diferença é que a do Gutenberg, ela tinha letras, né? Porque é uma escrita alfabética. A escrita coreana não é só ideogramas também, mas ela é uma escrita que não é tão fonética quanto a escrita do latim ou das línguas latinas que o Gutenberg se utilizou para fazer. E aí, com isso, a imprensa coreana, normalmente ela é pouco conhecida aqui, por nós no Ocidente. Mas eles inventaram antes do que o Gutenberg. Eles seriam os inventores da imprensa de tipo móvel. E uma outra coisa interessante, já que a gente está falando da história e da evolução da produção de livros, a gente deve tentar ver um pouquinho também sobre os materiais em que esses livros são produzidos. Você provavelmente ouviu falar lá na antiguidade daquelas épocas, tinha papiro, pergaminho, essas coisas assim, né? E como que o papel era algo mais eficiente. Mas o que talvez não entre aí para você nunca tenha percebido, é quando a gente fala papiro, pergaminho, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. E do papiro para o pergaminho, houve um salto evolutivo gigantesco. Por quê? Como assim? Que história é essa? O Egito tinha essa coisa incrível que eram os papiros, que era muito mais eficiente do que a forma de escrita dos locais próximos, como, por exemplo, da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, vários locais lá na Mesopotâmia, Império Babilônico, Sumer, Uruk, eles escreviam em tabuinhas de argila. E olha só, né, um negocinho levinho como papel, o papiro, ele era muito mais eficiente, muito mais prático do que você ficar esculpindo na argila. E quem já trabalhou com argila sabe que a argila não é tão fácil assim, não. Ela pode quebrar, ela pode mudar de formato. Não é uma coisa simples, tão simples de se trabalhar assim. É difícil de fazer, vai muito material para produzir poucas tabuinhas, né? Então, o papiro ele era muito mais evoluído do que as tabuinhas cuneiforme. Só que o papiro é uma planta. E é uma planta que não nasce em qualquer local. Ela nasce em locais meio alagadiços, como o Vale do Rio Nilo.
Então era uma coisa que tinha muita quantidade no Egito, mas era muito difícil de você produzir fora de lá. Então, por mais que eles pudessem produzir esse papiro e até vender o papiro foi comercializado na época dos fenícios para outros povos poderem ter um material mais leve para produção. Só que os pergaminhos, que é feito normalmente de pele de animais, eles acabavam sendo muito mais eficientes. Por quê? Porque animais, você consegue levar esses animais, por exemplo, pele de carneiro era uma das mais usadas, você consegue levar carneiros para qualquer local. Você pode ter pecuária para produção de pergaminhos praticamente em qualquer canto. Pelo menos, né? Tipo, talvez não no meio da neve, sei lá, no meio do deserto. E olhe lá, porque eles são até que bem resistentes, né? Mas, diferentemente do papiro, que era uma coisa ali mais focada no Egito. Claro, hoje em dia existe papiro em outros locais, até no Brasil aqui eu já vi papiro, mas era muito mais difícil de você produzir. Claro, né? Óbvio. Que daí do pergaminho para o papel foi outro salto evolutivo, você não precisava matar os animais para estar produzindo ali o material que você ia usar e assim por diante. E aí a gente chega nos nossos livros modernos. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Não esquece de curtir, comenta aí, sugere aí um outro vídeo que você gostaria de ver, um outro tema, coloca o seu comentário, compartilha, mostra para o pessoal, ajuda a divulgar o canal. Eu super agradeço a vocês, tá bom? Obrigado, gente.